E olha, gente, um homem foi preso por importunação sexual dentro de um Transcol. O crime foi no ônibus que faz a linha Vila Velha-Setiba. A vítima ficou muito abalada. A vítima é uma jovem de 18 anos que seguia para a praia com amigos. O grupo pegou o ônibus na Barra do Jucu e logo a jovem notou que havia algo errado. Tinha um cara do meu lado e ele começou a encostar em mim. A moça conta que tentou se afastar, chegou a entrar na frente de uma amiga, mas o rapaz insistia em se aproximar. Sempre na frente dela, ele veio de novo. Aí eu falei isso com minha amiga, a gente olhou e realmente estava explícito o órgão genital dele e ele estava esperando aquilo em mim. Foi aí que ela percebeu que realmente se tratava de um abuso e começou a chorar. Comecei em desespero, comecei a tremer e chorar e nisso o pessoal do ônibus percebeu e começou a perguntar o que estava acontecendo. O motorista travou as portas do ônibus e seguiu para o posto policial da Barra do Jucu. Quando ele foi ouvido aqui, ele negou as imputações, né, sobre ele, só que as testemunhas que foram ouvidas, elas confirmaram a versão da vítima, no sentido da prática dos atos libidinosos e do comportamento dele dentro do coletivo. Pois é, ninguém merece passar por uma situação dessas, né, gente? Mas e aí? Como agir diante de um assédio, hein? Aqui no estúdio, a gente recebe Tereza Freitas, que já sofreu um assédio dentro do Transcol, e também Dr. Cássio Rebouças, advogado criminalista. Boa tarde, sejam bem-vindos. Primeiro de tudo, Cássio, essa situação de importunação sexual, o que se enquadra nesse conceito? A importunação sexual foi um crime criado no final do ano de 2018 para abarcar situações exatamente como essas, em que há uma prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima, mas que não contém a grave ameaça ou a violência que caracterizariam um estupro. E essa foi uma nova lei que foi sancionada em outubro, não é isso? Do ano passado. Exatamente. O que mudou com essa lei? Olha, anteriormente a essa lei, o direito penal ficava em dúvida sobre a aplicação de qual crime nesse caso relatado. Por quê? Alguns entendiam que se poderia enquadrar essa conduta num crime de estupro e outros entendiam que seria o caso ou de uma conduta atípica ou de uma contravenção penal, que agora não existe mais com a nova lei, mas se chamava importunação ofensiva ao pudor, que era um crime de menor potencial ofensivo e que estava submetido a um juizado especial criminal, não impunha prisão em flagrante no caso da prática, e aí o legislador entendeu por bem criar essa figura para abarcar esses casos não tão graves quanto um estupro, mas merecedores de uma reprovação penal um pouco mais grave do que aquela anterior da contravenção. Daqui a pouquinho a gente vai falar então do que é essa punição um pouco mais grave, né? Okay. Detalhes. Vamos agora falar um pouquinho com a Tereza, que já passou por uma situação bem parecida. Como que foi, Tereza? Eu estava chegando, né, vinda do meu trabalho, lá em Vila Velha, eu pego o 525. Aí eu tinha ido lá fazer uma faxina. Aí quando eu vinha, aí em pé, o ônibus muito lotado, aí eu peguei em pé ali e o porção de gente encostando assim em mim, um rapaz em pé assim, ralando. Aí eu tentando sair fora dele, ele foi chegando mais ainda e eu tentando afastar. Aí eu olhei assim para ele para ver se ele se tocava e saísse, né, da minha beira, e eu me afastando e não tinha para onde eu sair porque é muita gente. Aí ele pegou e olhou assim para mim com um olhar assim estranho. Aí eu peguei, olhei assim para ele, me afastei. Aí quando chegou no ponto dele, ele desceu e eu senti um molhado na minha saia atrás. Aí ele pegou e desceu e vi que estava todo molhado. Aí eu falei, misericórdia, eu sou evangélica, né? Aí na hora eu peguei e fiquei até, né, com medo de falar alguma coisa. Por que a senhora ficou com medo? Eu fiquei com medo porque eu não conheço o rapaz, e, né, devido ao lugar onde ele desceu, aí eu fiquei com medo eu sou muito medrosa nessas partes. E aí, logo depois disso, a senhora chegou a conversar com alguém, relatar isso? Eu conversei com a menina do lado, ela falou, nossa, eu percebi, eu saí de perto dele, né, que eu percebi também isso aí, que ele estava se ralando muito em você, e eu colocando a bolsa também para disfarçar, né, assim, atrás. Aí ele pegou e foi encostando, aí eu só senti que, né, não estava nem calor, estava fresco o dia, e eu senti um molhado assim na minha saia, e comentei até com meu esposo sobre isso.
Quando a senhora chegou em casa, conversou com seu marido. Conversei com ele. O que ele disse? A respeito, inclusive, até mesmo da sua postura de não ter comentado nada com ninguém? Aí ele falou, realmente isso acontece mesmo, porque quando ele vem também, né, ele tenta afastar assim para poder não fazer esses negócios, né? Ele vem do trabalho dele também, aí ele se afasta, devido ao ônibus muito lotado, aí ele se afasta para não acontecer isso aí, esses constrangimentos dentro dos ônibus. Cássio, situações como essa daí, o que a mulher deve imediatamente fazer? Olha, essa decisão deve partir da mulher, se ela quer ou não submeter isso ao Estado, à autoridade policial, porque nós sabemos, como é notório, que as vítimas de crimes sexuais, como é esse tipo penal, elas têm às vezes muita vergonha de levar isso ao conhecimento de autoridade policial, né, do Estado, porque, querendo ou não, ela vai ter que novamente passar por aquela situação, contar de novo aquilo que aconteceu, e isso é muito constrangedor. Porém, a prisão em flagrante ela pode ser efetuada no momento da prática do ato ou logo após, tanto que nesse caso que foi mostrado, o motorista do ônibus agiu de forma correta, trancou o ônibus, foi diretamente para a polícia, que efetuou a prisão em flagrante. Mas não significa que, não havendo prisão em flagrante, não há possibilidade de responsabilização. As provas testemunhais podem servir para a caracterização do crime. Os ônibus muitas vezes vão ter imagens de vídeo monitoramento que vão poder auxiliar também, e essa prisão em flagrante pode ser lavrada pela autoridade policial. Gente, esse não foi o primeiro caso de importunação sexual registrado nos coletivos da Grande Vitória. A TV Vitória já mostrou outros crimes idênticos a esse. No início do mês, um homem foi preso após denúncia de que teria importunado uma adolescente de 16 anos. A adolescente disse que foi tocada várias vezes dentro do coletivo pelo homem que sentou ao lado dela. Outros passageiros também ajudaram a conter o suspeito. Na delegacia, ele não negou as acusações. O que eu fiz, pô. Agora eu pago a pena, penso sim. Em novembro, uma auxiliar de serviços gerais de 29 anos pegou o coletivo para voltar para casa após o trabalho. Um senhor entrou no ônibus e começou a se esfregar nas minhas pernas. Eu achei que estaria incomodando, juntei a perna, ele sentou atrás de mim, começou a esfregar nas minhas costas. Ela também contou com a ajuda de outros passageiros. Quando chegamos no terminal, que descemos, o rapaz foi atrás desse senhor e acabou agredindo o senhor. O suspeito foi contido por seguranças. Outro caso aconteceu poucas semanas antes. Uma operadora de telemarketing foi importunada dentro do ônibus. Um indivíduo estava em pé e começou a encostar seu órgão genital dele no meu sovaco, entre o meu sovaco e o meu peito. O suspeito também foi imobilizado por passageiros até a chegada da polícia. Eu aconselho todas as mulheres capixaba brasileiras, que aconteceu alguma cena dessa, denuncia, não importa, nem que a justiça não seja feita, mas denuncia, fazemos a nossa parte. Gente, olha só, a dona Tereza está aqui contando para mim que na vinda para a TV Vitória aconteceu um fato parecido de novo? Um rapaz, né, a moça saindo fora e ele chegando, aí quase caiu até perto de uma moça, e ele se chegando perto dela, ela se afastando também do mesmo jeito que eu fiz, né, quase caindo em cima da pessoa que estava assim na frente dela, e o ônibus não estava nem tão cheio, mas ele se ralando, mesmo, se chegando perto dela e ela se afastando. Até uma senhora, né, com vestidinho preto, coladinho, né, o rapaz com a calça jeans, a camiseta azul, né, ele se ralando nela e ela se chegando para cá. Eu falei, meu Deus, ó, quase o caso agora qual eu vou lá. A senhora que já passou por essa situação sabe identificar muito fácil, né? Sim. Uma possibilidade, uma próxima vítima, Verdade. Né? Cássio, é importante que a mulher denuncie sim, para que a gente consiga reduzir, né, diminuir, quem sabe até mesmo acabar com essas situações que a gente está enfrentando. É importante buscar as autoridades policiais. No entanto, com essa lei do final de 2018, isso deixa de ser uma possibilidade para a mulher, no caso em que a autoridade policial toma conhecimento desses fatos, a mulher
não mais tem a possibilidade de não querer levar aquilo adiante, porque a lei alterou a ação penal desses crimes sexuais. Então agora não dependem mais do que a gente chama de representação da vítima. A vítima querendo ou não levar esse caso adiante, a autoridade policial, quando tem o conhecimento, ela tem obrigação de levar adiante a investigação com ou sem a vontade da vítima. E a pena pode ser de? Agora de 1 a 5 anos para o caso de importunação sexual. Ou seja, a gente tem que realmente chamar a polícia, fazer um alerta realmente para que as mulheres, né, a gente consiga finalmente acabar com esse mal-estar que tem acontecido. Como é que a senhora se sentiu como mulher, dona Tereza, depois disso? Eu me senti, né, fiquei arrasada, né, porque não pude fazer nada e me senti arrasada naquele momento ali, né, sem ter ajuda de ninguém, só a ajuda de Deus, né. Porque é igual eu te falei, não podia fazer alarme porque, né, tá acontecendo tantas coisas. Às vezes a gente se cala por não passar por represália, a gente se cala por não passar por represália. É isso. Olha, muito obrigada pela participação de vocês aqui no estúdio do Fala Espírito Santo, fazendo esse alerta, né, às mulheres diante de uma situação que a gente precisa dar um fim, né, nisso daí. Muito obrigada, viu? Boa tarde para vocês. Boa tarde.